casa, tá? Eu vou dar início à explicação de um conteúdo novo, que são as grandes navegações, que aconteceram no século XV, na Europa. Esse conteúdo no livro de vocês está na página 94, 95 e 96. Eu vou explicar uma parte para vocês, essa é a primeira parte, tá? Conforme a gente for tendo nossas aulas aí virtuais, remotas, eu vou estar concluindo o conteúdo com vocês. Então, falar das grandes navegações é muito importante, principalmente para a história do nosso país, né? Que é nesse período que os portugueses vão chegar até o litoral brasileiro, né? Que vão encontrar o Brasil, porque sequer os europeus sabiam no século XV da existência da América, ok? Gente, vamos pensar assim, para a gente conseguir compreender esse conteúdo melhor. Se eu entregar um mapa para vocês, vocês vão conseguir localizar ali, né? Ó, por exemplo, se eu entrego esse mapa para vocês, que é a nossa visão atual, e eu pedir para vocês localizarem a China, vocês vão conseguir localizar. Pedir para localizar a América, vão conseguir localizar. Pedir para localizar os Estados Unidos, tudo isso é possível hoje. Por uma série de tecnologias que nós temos, né? Hoje em dia tem lá satélites que tira foto da Terra. Então, assim, é muita tecnologia. Só que no século XV não era bem assim, né? Então, qual que era a visão que eles tinham de mundo no século XV? Vou mostrar para vocês um mapa aqui que vocês vão perceber isso. Esse aqui é um mapa, um dos últimos mapas que é produzido na Europa antes da descoberta, não, ai meu Deus, antes deles encontrarem, né, as terras na América. Desculpa, gente, foi minha cachorra. Para. Observem esse mapa, ó. Para eles, olha o local em que estava a Europa, tá vendo? Aqui embaixo não é a América não, tá? Aqui é a África e aqui a região da Ásia, certo? Eu queria poder mostrar para vocês, mas não dá porque eu tô no celular, não consigo, sabe, marcar com o mouse. Então, olha que visão diferente, né? Aqui eu vou mostrar um outro mapa para vocês. Ah, esqueci de destacar. Isso que eu circulei em vermelho é a região que era de muito interesse para os europeus, que era a Índia, onde hoje é a Índia. Embora os europeus se referiam a todo o Oriente como Índias, tá? Além disso, existia uma mentalidade muito grande naquele período, né? Eles quase não conheciam o mar, navegavam muito ali no Mediterrâneo. Eles imaginavam que no mar aberto tinha muitos monstros que viravam as embarcações, que devoravam as almas dos navegadores, né? Todo esse medo era causado porque, como existia pouca tecnologia na época, as embarcações eram muito frágeis, então os naufrágios são muito comuns. Então eles colocavam esses tipos de teorias, né, de que existiam monstros marinhos que devoravam, que viravam essas embarcações. Então, para você sair em navegação, você tinha que ser muito macho mesmo, tinha que ser muito corajoso. Mas por que macho, prof? Porque mulher não participa de navegação, tá? São só os homens. Então, era assim, gente, era o início de se conhecer o desconhecido. Tá bom? Então observem essa imagem, é um monstro embaixo da água, né? O vento soprando para essa embarcação cair. Eles acreditavam, eles não acreditavam ainda, não tinham 100% de certeza na esfericidade da Terra. Ou seja, eles não tinham conhecimento de que a Terra era redonda, tá? Existiam especulações, mas ninguém tinha muita certeza. Lembra? A gente está falando do século XV. Então eles imaginavam que a Terra era plana, que eles podiam estar navegando e de repente cair num abismo, que é o que essa imagem está mostrando para vocês. Aqui uma outra imagem, né, que eu estou mostrando para vocês aí sobre um pouquinho dessa visão dos mares. Então pensa como isso era assustador, né, gente? Essas viagens, elas levavam meses, levavam anos para acontecer, tá? O tempo no mar era imenso, faltava alimento, as condições de viagem eram precárias, né? Muitos morriam nessa experiência, né? Nesse processo de navegação. Aqui mais um, ó, essa era uma visão muito comum que eles tinham, né? Dessa serpente marinha que iria ali devorar essas embarcações. Tem muita imagem sobre isso na internet, tem várias lendas, né? Só que para ficar o vídeo mais curtinho aqui, eu não vou estar muito me adentrando nesse assunto. Se fosse na sala de aula, né, a gente explanaria mais sobre isso. Por que navegar?
por que que os europeus vão se meter em navegação e enfrentar todos aqueles medos, né? Todas aquelas incertezas que eles tinham sobre o mar. Por que navegar? Olha que eu vou destacar para vocês a localização de Portugal e da Espanha, porque Portugal e Espanha são os primeiros reinos a saírem em navegação no século XV, tá? Então, olha ali Portugal, olha ali do ladinho a Espanha, tá bom? Então, aqui, ó, esse em azul que vocês estão vendo, esse monte de linhazinha abaixo da Espanha, é o mar Mediterrâneo, que era um mar que eles já conheciam desde a antiguidade, né? O ano passado, quando a gente estudou aquelas grandes civilizações, a gente falou muito de navegação nessa região. Então, aqui é uma região que eles dominam, né? Que eles têm segurança para navegar, já estabelecem relações comerciais com outros povos desde a antiguidade. Só que essa rota aqui, que vocês estão vendo vermelho, verde, são rotas que são controladas por duas cidades italianas, ó. Essa botinha, parece uma bota, é a Itália, né? É controlada ali em vermelho por Gênova, né? E em verde Veneza, que está em outra língua o mapa. Então, eles desciam, né? Navegavam, iam no Oriente, buscavam as especiarias, certo? O que eram as especiarias? Eram temperos, tá? Era a pimenta do reino, a canela, o cravo, a noz moscada, que eram produtos valiosíssimos na Europa. Então, os genoveses e venezianos que dominavam essa rota iam no Oriente, compravam esses produtos lá dos árabes e distribuía e revendia na Europa. Então, é um preço bem caro, é um preço bem elevado, tá? Mas por que as especiarias, esses temperos que hoje a gente paga tão baratinho no mercado, nessa época era tão importante? Porque nessa época, pessoal, não existe geladeira. Então, você tem a carne ali, você não tem como congelar essa carne, tá? Você só colocar no sol e você ficar assim o tempo todo, a carne mesmo, você fica com gosto ruim. Então, essas especiarias, elas eram para disfarçar o sabor, né? Meio azedo ali da carne. Então, tacava esse tempero para poder dar esse sabor aí diferenciado aos alimentos. Então, isso valia assim, tipo assim, era 1 grama de pimenta do reino, era 1 grama de ouro, né? Era comprado com ouro essas especiarias. Também eles tinham muito interesse no Oriente por produtos de luxo, como porcelanas, cristais, a seda que vinha da China, tá bom? Então, como essas rotas são controladas por essas duas cidades italianas, como eles compravam produto na Arábia, né, na Península Arábica, e revendia na Europa, o produto era caro. Então, frente a esse alto preço dos produtos ali vendidos pelos genoveses e venezianos, Portugal começa a se pensar assim que é necessário eles encontrarem uma rota para eles chegarem até a Índia e não depender mais do Mediterrâneo. Então, aí vai começar todo o processo de navegação, essa busca por uma nova rota para o Oriente, para as Índias, ok? Então, assim, ó, essa cobrança, esse alto custo das especiarias vendidas pelos italianos vai impulsionar a busca de novas rotas, certo? Outros fatores, não apenas as especiarias, outros fatores que impulsionam as navegações. As minas de metais preciosos, eles querem encontrar novas fontes de metais preciosos, porque o ouro já está escasso na Europa. Eles querem encontrar mercados consumidores, gente, para comprar os produtos que eles faziam, tá? E a vontade ali muito grande de acumular riqueza, de juntar dinheiro, ok? Os portugueses vão dar início. Esqueci de colocar. Coloquei ele invertido. Tá? Então, ali eu circulei Lisboa para vocês darem uma olhadinha, tá? Porque é Portugal que vai ser o primeiro a sair em navegação. Depois vai sair a Espanha. Então, nós vamos falar de Portugal, tá? Por que Portugal foi o primeiro a navegar? Porque ele tinha uma posição geográfica muito favorável. Dá uma olhadinha lá em cima, tá vendo? De cara pro Atlântico, próximo do continente africano que tá aqui embaixo, certo? Olha onde eles querem chegar ali, aonde está Calicut, onde está a Índia. Tá vendo? Qualquer coisa vocês dão uma pausa nesse mapa aí para vocês poderem observar o que eles trocavam, o que eles pegavam em cada uma dessas regiões, certo? Então essa linha vermelha mostra a viagem de Bartolomeu Dias, em que ele está tentando, tá vendo, navegar bem pela costa africana, bem pertinho, e navegar o extremo sul da África,
Lembra que eu expliquei para vocês que eles acreditavam que não era possível? O Bartolomeu Dias vai mostrar e vai provar que é possível. Mas era uma região ali com ventos muito fortes, em que as embarcações, muita gente morria na travessia dessa região do extremo sul e da África, que é chamado de Cabo das Tormentas. Mas aí o rei de Portugal vai rebatizar esse nome, vai colocar Cabo da Boa Esperança. Porque pensa para os navegantes já cheio de medos, né? Ainda ter que atravessar um lugar chamado Cabo das Tormentas. Então ele muda o nome e é Cabo da Boa Esperança até os dias de hoje. Ali mostra outras rotas, tipo a rota de Pedro Álvares Cabral, em que ele chega em Porto Seguro no Brasil. Esse mapa que é muito importante para ilustrar. Eles paravam no litoral da África e iam fazendo paradas para pegar produtos africanos também, porque essa aqui levava anos para você fazer essa rota. Não era um mesinho, não era dias não, tá? Então um dos fatores que fez Portugal sair primeiro foi a posição geográfica. Centralização política. Portugal já tinha um rei com poder concentrado nas mãos dele, né? Que quer enriquecer teu reino. E também algumas inovações técnicas. Gente, eles vão utilizar, por exemplo, a bússola. Não é uma invenção portuguesa, mas né, é uma invenção chinesa. Mas eles vão utilizar a bússola para poder se guiar nessa navegação. Vão utilizar uma série de outros instrumentos tecnológicos, tá? Mas eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre o principal deles, ok? O interesse de Portugal, ele vai muito além apenas de objetivos econômicos. Portugal também tinha como objetivo expandir a fé cristã, expandir a fé católica, tá bom? Mas a maior invenção desse período que vai proporcionar essas grandes navegações vai ser a invenção da caravela, tá? Então, a caravela é essa vela triangular que tem essa embarcação pequena, leve e bem ágil. Tá? Então ela era muito mais rápida do que os navios mercantes. Então, se tivesse um inimigo que fosse ameaçar, eles rapidamente poderiam virar, fazer o contorno, fugir, poderiam acessar lugares estreitos, né? Então, a maior revolta, poderiam navegar de frente para o vento, certo? Que você coloca ali a posição dessas caravelas, que tem a caravela, caravela não, mentira, a vela, né? É esse tecido aí que tá com essa cruz, né? O que simboliza ali nessa ideia do cristianismo, certo? Então é a maior invenção, é com a dessa daí que vai chegar até aqui as nossas terras, tá bom? Essas são as navegações portuguesas. A Espanha vai sair, vai seguir as mesmas rotas, Portugal vai conseguir chegar até a Índia, né? Vai conseguir chegar até aquela região que eu mostrei para vocês que era de interesse deles, né, ali em Calicut, vai se apossar, quando eles conseguem chegar ali, quando o Vasco da Gama chega na Índia, ele volta para Portugal com as embarcações carregadíssimas de especiarias. Portugal vai lucrar muito com isso, tá? Na aula da semana que vem, nós vamos falar sobre as viagens espanholas, que é bem diferente, tá? Das viagens portuguesas. Diferentes em que sentido? O caminho traçado. Enquanto Portugal vai tentar dar a volta, contornar a África, o navegador português, o navegador que está representando a Espanha, ele vai tentar dar a volta ao mundo porque ele acreditava na esfericidade da Terra, tá bom? Então, beijinhos ali para vocês e até semana que vem.